Bom dia. Queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado bastante comigo. E é sobre fé. Então a gente vai conversar sobre várias coisas em que a fé está inserida, vários momentos em que a fé ela é requerida para cada um de nós. E para começar eu queria te dar, porque eu sempre gosto de dar a definição daquilo que eu estou falando, eu sempre vou atrás, eu acho legal procurar a definição. Então a definição de fé, esse termo vem do latim, e é fide, o nome, e ele é um dos solas, que a gente, se você já teve a oportunidade de ver nosso pastor pregando, ou um dos companheiros desse ministério, eu acho que você já ouviu falar sobre os 5 solas. Então a fé vem do latim, e é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo única verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nisto. Acompanha consigo absoluta abstinência de dúvida, ou seja, não se pode ter fé e dúvida ao mesmo tempo. A expressão se relaciona com os verbos crer, acreditar e confiar. Eu achei muito legal essa definição, embora seja de um dicionário, porque ela diz que, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nisto. A fé não significa apenas um sentir, embora a gente sinta muito. Quando você tem fé, você tem vários sentimentos, mas a fé não significa apenas sentir, ter uma experiência mística acerca daquilo que a gente lê nas Escrituras, ou um momento como esse de adoração, onde a gente tem sensações. Não é só isso, a fé não está restrita a isso. Então, não é aquilo que a gente lê ou ouve a respeito de Cristo, nem tampouco apenas uma esperança. Eu tenho esperança que esse país vai mudar. Não é apenas isso. Por outro lado, também não é uma mera convicção intelectual. Algo como fé é ouvir a verdade, e aí, a partir de ouvir a verdade, eu passo a entendê-la, aceitando mentalmente como verdadeira. Isso também não é fé. Isso é uma parte da fé, a fé intelectual, onde a verdade chega até mim e eu entendo e creio que isso é real. O que é fé, então? Hebreus 11, 1. E a gente vai passar bastante tempo lá em Hebreus. Hebreus 11 começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não achar simplesmente que Deus existe, que Ele é bom e que o Evangelho é verdadeiro. É crer profundamente quando a Bíblia fala sobre quem é Jesus e o que Ele prometeu. E com a ajuda de Deus, essas verdades passam a ser verdades para nós. Se você for considerar desde o início da tua caminhada, você vai ver que existem coisas que você ouviu e experimentou sobre as certezas de Cristo, as promessas que Ele fez para a tua vida, e a partir daí tu creu. É a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a sólida e firme convicção de que Deus é fiel em tudo que fala e promete, trazendo para dentro dos nossos corações a confiança e dependência sobrenatural em Deus e em sua palavra. E por que eu digo que ela é sobrenatural? Porque a fé não vem da gente. Eu decido ter fé e por isso me movo em fé. Não é assim. E ela não é só a certeza daquilo que esperamos, mas a prova das coisas que não vemos. Queria que você lesse comigo lá Marcos 9. Deixa eu ler para você. Vou ler do 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e sai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, ele respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você vê que Jesus ali, ele pediu, se você tem fé, pode. Ele fala: tenho, ajuda-me na minha falta de fé. As pessoas às vezes acham que é contraditório, mas a real é que a fé é um dom concedido por Deus. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara que essa revelação não veio por carne ou sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus 16, 17 e Mateus 11, 25. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. E para que você tenha a adesão dessa fé, a gente precisa primeiro falar que existe a ajuda da graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Porque Hebreus também, eu vou ficar lá e cá, tá bom? Aviso logo para vocês que eu fico mesmo. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. A fé não é um mero acreditar, não é uma coisa que eu decido ter, mas através da graça de Deus derramada sobre a minha vida é concedido o dom da fé, para que eu cresça neste dom. Então, ele não vai ficar separado num sentimento, nem só no meu intelecto. Deus nos concedeu o dom da fé, que nos capacita a ver o invisível, a conhecer o Cristo ressurreto e a discernir a presença do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Se eu não fizer como esse pai, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, eu nunca, é impossível, ou no mínimo, não é nem razoável, alguém se identificar como cristão e não crer no nascimento virginal de Jesus Cristo. Não é razoável alguém dizer que é cristão e crer e falar, eu sou crente, porque crente é aquele que crê, e não crer que de fato Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se você não acredita no básico, que Ele estava com Deus na criação, que Ele veio ao mundo para nos fazer libertos do pecado, lavados e transformados, se você não crer em nada disso, não é nem razoável que você se diga, eu sou cristão. E se a gente tem essa falta de fé, a gente precisa ser que nem esse pai aqui, quero, ajuda-me na minha falta de fé. E aí eu estava lendo, eu estava relendo, porque o nosso pastor fala muito sobre o credo, e a gente tem começado a estudar novamente sobre isso. E é tão maravilhoso entender cada uma dessas coisas que fala sobre o credo. E aí eu estava estudando num livro sobre isso, e eu encontrei 3 palavras no latim que explicam a fé, conforme as Escrituras, que é o que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas eu vou falar do jeito que eu estou lendo, tá? Porque eu não sou fera no latim. Mas o primeiro deles é notitia, que é o quê? Tem o significado conhecimento. É a fé mental, que até Satanás e seus demônios têm. Tiago 2,19 diz: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, essa é a tua primeira experiência de fé. Embora a gente ache que a fé chega até nós por conta de sentimento, o primeiro aspecto da fé, ele é revelado em conhecimento. Conhecimento em quê? O conhecimento na palavra de Deus. Eu compartilhei com vocês sobre discernimento, e eu falei bastante que onde a gente procura discernimento? Na palavra de Deus, porque tudo aquilo que aconteceu está escrito aqui. E ela deve ser a nossa vara de medir. Foi isso que eu falei da outra vez.
A Escritura é a palavra de Deus. Quando paramos para meditar nas Escrituras, somos ensinados por Deus e Ele mesmo fala conosco através do Espírito Santo, as nossas mentes e coração. Spurgeon fala: estuda a palavra para que tua fé não esteja fundada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então a fé é mais que um mero acreditar, mas não exclusivamente acreditar e professar. Ah, estou proferindo, eu creio. Não é só eu dizer, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser crente. Eu trabalho numa instituição de ensino superior e eu vejo várias pessoas com uma camiseta, com dizeres cristãos, e dizer que, eu sou crente. Na verdade, se tu for ver a porcentagem de pessoas que se dizem cristãos, é grande. Então, apenas proferir, sou cristão, uso uma camisa, não tenho vergonha de ter no meu carro um adesivo, ou não tenho vergonha de expor quem eu sou realmente, isso não é só isso. Se tua fé se resume a isso, a dizer que não se envergonha do Evangelho porque você anda com uma blusa, porque você faz alguma coisa, porque você profere o nome de Cristo, aí a gente teria a fé sendo revelada a todo debate político, porque constantemente o que eu ouço na TV relacionado à política tem que ter uma palavra que enaltece o nome do Senhor. Bem puxado, bem carregado, e aí, é só isso? Não. Como eu falei, a fé não vem pela emoção. Ainda que toque as nossas emoções, e eu estava realmente ainda agora no meio do louvor, me desfigurei ali, porque, sabe, te espera cada dia como se fosse o último, é tão tocante para a minha vida. Eu completei aniversário nessa última semana e eu não tenho vergonha do Evangelho, mas principalmente não tenho vergonha da minha idade. Eu completei 35 anos. E eu estava extremamente tocada porque eu posso dizer que há 15, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu achei que esse dia nunca ia chegar, eu achei que eu nunca ia romper a barreira do 1 ano, dos meses, do início. E é tão maravilhoso ver que a fé em mim tem crescido nessa caminhada e que, mesmo errando, porque a gente erra, né? Mesmo errando, ela tem se solidificado dentro do meu coração e eu aprendi desde o início que tudo aquilo que é gerado no nosso coração, ele precisa ser demonstrado, ele precisa não só estar no coração, mas ele precisa transbordar. E as pessoas precisam reconhecer isso na gente. Então, a fé não é só pela emoção, mas principalmente pelo nosso entendimento. Você precisa entender que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores, e mesmo assim, por seu grande amor por nós, nós obtivemos vida e vida em abundância. Uma fé baseada em emoção é um acontecimento muito explosivo. E ao mesmo tempo que ele é explosivo, você já viu a mesma coisa dos fogos. É lindo e acaba, é furtivo, dura pouco tempo. Rapidamente se esvai. Se você construiu a sua fé baseado na emoção que você sente, a sua fé, ela vai ser furtiva. Ela vai vir do mesmo jeito que ela veio, ela vai. E aí, no primeiro problema que você tem, ela correu junto com o problema. Foi lá para longe e, quem sabe, um dia ela volte. Torço para que a fé volte um dia. Ensina-me a ter fé. Ensina-me na minha falta de fé. Eu sei que eu já fiz isso também. Está acontecendo um auêzão aqui, ou seja lá onde for que você aceitou a Jesus. E a primeira coisa que você tem... Eu já vi várias pessoas, tinha um tempo que todo mundo vinha para frente. Recebia oração e ia para trás. No próximo culto, todo mundo vinha para frente, recebia oração e ia para trás de novo. Se a gente baseia a nossa fé nesses acontecimentos, no dia que não houver aquilo que desperta, desencadeia a sua fé emotiva, você simplesmente vai ficar no mesmo lugar em que você estava e vai começar a duvidar daquilo que você crê. E não é razoável dizer que quem crê tem dúvida. Está lá na definição. Acompanha a absoluta abstinência de dúvida, ou seja, não se pode ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Existem momentos de dúvida na nossa caminhada de fé? Claro.
Lógico. Ou você acha que você é o bonzão, cheio da fé, que todo dia levanta e diz que vai conquistar o mundo? Não, tem um dia triste, tem um dia ruim, tem aquele dia que você está duvidoso. Mas como você continua caminhando, define a fé que você tem dentro de si. Se toda vez que eu tiver um problema, eu esmorecer, eu me afastar, eu abandonar tudo que eu estou fazendo por conta desse esmorecimento, que fé é essa que eu tenho? Cristo realmente morreu e ressuscitou dos mortos para que eu tivesse essa vida? Então a gente anda muito, se tua fé está movida a emoções, você é muito, está acontecendo. Eu não estou entendendo, mas eu estou indo naquela direção porque eu sei que aquela direção é a correta. E aí, à medida que você vai vendo pessoas indo para um lado, outras indo para o outro, às vezes em que você se sente só, essas vezes você vai começando, será mesmo? Será mesmo? Não que eu nunca tenha pensado. Mas aí eu lembro, mas que dia que foi aquele dia? Eu não sei se você tem na sua mente o dia da sua conversão, eu tenho. Todas as vezes em que eu penso, eu lembro, mas naquele dia, o que eu estava, assim, que convicção que eu tinha? Será que estava errado aquele dia? Eu sempre volto para o dia em que eu tinha plena certeza. Porque o dia que eu tenho plena certeza, naquilo que é eterno. E o dia que eu estou em dúvida é apenas um dia e eu não tenho que dar importância para ele. Eu tenho que falar, dia, você vai acabar daqui. Meus filhos falam, o Judá, ele fala, a noite ainda não chegou. Quando a gente vai dormir, meu filho, à tarde, ele, não, a noite ainda não chegou. Então, ele sabe que a hora de dormir é quando a noite chega. Se botar ele para dormir à tarde, ele diz que a noite não chegou. E aí, quando o dia chega, ele, olha, o sol voltou de novo. Então, ele já pode acordar e tocar o terror lá em casa. E aí, a gente tem que agir, na verdade, é nisso que a gente diz que tem que ser como criança. É assim, o dia ruim está aqui. A noite chegou, mas o dia chegou de novo já, ó, acabou. Acabou, pronto. Segue aquilo que você está fazendo. O segundo aspecto, e é outra palavra em latim, é o ascensus. Então, o primeiro é notitia, é com T, T-I-T-I-A, notitia. Em latim, se você é perito, me diga como é. O segundo é em ascensus, que significa consentimento e está relacionado às nossas convicções. A verdade revelada através das Escrituras, além de conquistar nossa mente, conquista nossas emoções e nosso coração. É obrigatório que uma vez que a fé intelectual entra em você e você entende o que é a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, é obrigatório que isso toque tuas emoções e o teu coração. Crer exige que eu pessoalmente confie de fato em Deus, e não apenas às vezes, mas de fato eu preciso pessoalmente confiar em Deus, que vem a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é outra coisa, se eu só creio no Pai, em Jesus, e eu não creio na manifestação do seu Espírito, é imprudente que você diga que você é um cristão. Por quê? É necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia. Creia. Creia que Ele existe. Se eu só creio em dois da Trindade, eu não tenho como dizer que eu creio nele na minha totalidade, nem na totalidade de quem Deus é. Esse crer, se é pessoal, ele pressupõe que existe uma relação de confiança. Eu lembro que quando a gente estava na igrejinha, a gente fez um exercício uma vez, assim, estava falando sobre confiança, e aí a gente estava falando sobre isso, e a gente pediu, o meu marido ficou de um lado, eu fiquei do outro, a gente pediu que os meninos se enfileirassem, as meninas se enfileirassem, e o exercício era o quê? Era você virar de costa para onde eu estava e se soltar, para o outro segurar. Eu falo que eu quase derrubo a Raquelzão, porque ela é muito grandona desde sempre. Mas eu segurei. Vai, Kel, eu vou conseguir segurar você, não se preocupa não. E aí a gente fez um exercício básico, porque o que é? Tu fica assim, ó. Tu não... A real é que não é todo mundo que tem confiança em outra pessoa.
Então, esse segundo aspecto da fé, de ascensos, consentimento relacionado às nossas convicções, ele pressupõe uma relação de confiança, de entrega àquele que é a matéria da nossa fé. Porque eu não tenho apenas que acreditar que ele existe, mas eu tenho que entregar-me totalmente àquele que é o alvo, a matéria da minha fé. Daí eu peguei uma história que eu vi aqui de John Wesley, porque ele é um bom exemplo de alguém que cria nas doutrinas centrais da fé cristã, como ele mesmo disse. Ele tinha fé, mas a fé que ele diz que ele tinha era uma fé de servo. Não a fé exercida por um filho, até ser desafiado por alguns cristãos morávios a ir a uma reunião deles. E isso foi em 24 de maio de 1738, porque eu gosto de dados, sim, também. Então, nessa noite aí, que ele foi desafiado a ir lá numa reunião dos morávios, ele diz assim, vou falar do jeito que está escrito no livro que eu li, tá? À noite de 24 de maio de 1738, fui muito a contragosto a uma sociedade, entenda-se, reunião, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos. Eu gostei dele porque ele é bem detalhista. Por volta de 15 minutos para as 9 horas, então, que horas eram? 8h45. Eu gostei dele. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo somente, para a minha salvação. E foi-me dada a certeza de que ele havia levado os meus pecados, os meus próprios, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Ele usa esse marco como o marco onde a fé dele, até então, era uma fé de escravo, uma fé de conhecimento. Ele já ensinava nas faculdades, ele já falava sobre a fé, sobre a santificação, ele já falava sobre tudo isso. Ele não era um cara que estava bolando pela rua quando ele teve essa experiência. Ele já era alguém que ensinava sobre isso. Mas só a partir desse dia que ele marca lá, ele começou a exercer a fé de um filho. De alguém que não apenas tem conhecimento sobre aquilo, mas alguém que tem convicção que aquilo é o certo. E que não existe nada além daquilo. Somente em Cristo confiava, em Cristo somente. Então existia a notícia, mas só a partir desse episódio pôde experimentar a fé de confiança e crença que se agarra ao objeto da fé, o Deus vivo. Enquanto a gente não se agarrar, só ter conhecimento, isso aqui é só conhecimento. Se você só lê por ler, isso aqui é só conhecimento. Você já viu a quantidade de gente que fala sobre a Bíblia com conhecimento, que nem anda dentro da igreja? Ou que já andou e é frustrado, mas já leu de cabo a rabo, de frente para trás, que lê uma vez por ano. E essa pessoa, inclusive, fala e ela te dá de peia. Porque você vai falar sobre uma coisa e ele diz, não, mas lá em tal lugar também está escrito tal coisa. E aí, o que você me diz? Até Satanás e seus demônios creem dessa forma. Wesley, então, passou para essa segunda experiência, esse segundo aspecto da fé. Ele passou a ter total confiança e crença no Deus vivo. A certeza daquilo que não se vê é um Deus vivo. Crer em Deus é mais que uma mera adesão intelectual. Crer implica em confiança, comprometimento e obediência. Se você se diz cristão, se você diz ter fé, isso implica em confiança, comprometimento e obediência. E por que eu repito várias vezes isso? Porque eu acho que repetindo várias vezes, talvez isso se torne real dentro da nossa mente. Porque às vezes a gente tem, não, eu tenho confiança, tenho fé em Deus de que é isso aí, vai dar certo. Cadê comprometimento? Cadê obediência? Eu falo isso para os meus filhos. Meu filho está numa idade, eu sempre falo que é uma idade difícil, mas depois dessa semana eu descobri que não é. Eu aprendi num livro que é uma fase maravilhosa, eu vou continuar profetizando isso até que isso seja real na minha vida. Mas ele é um adolescente agora. Eu falei, filho, a tua obediência tem que ir além daquilo que tu fala, que me ama. Eu preciso ver que você é obediente. Que não é porque eu estou olhando que você faz as coisas.
Então, crer implica em confiança, comprometimento e obediência. E aí a gente vai para a terceira fase. Não entenda como fase, assim, estou subindo uma escadinha. Um terceiro aspecto da fé bíblica, aquela dita nessa palavra que eu creio que é real. E se eu sou tendenciosa a tirar uma verdade só porque ela parece que contradiz outra, eu estou deixando que Deus não me estique, porque a palavra de Deus ela está aqui para te esmiuçar, para te esticar, para te guisar, e você tem que permanecer. Porque vez por outra tu vai ler um negócio aqui, e por aqui vai parecer que Deus se contradisse, mas Deus não se contradiz. Então, todas as vezes em que eu deixo que a palavra não me estique, não me expanda, não abra o meu conhecimento, eu vou estar sempre rasinho nesse negócio só de entendimento ou emoção. O terceiro aspecto da fé é fidúcia, que tem como significado confiança. Quando acreditamos em algo, penhoramos a nossa vida e a nossa vontade. Nesse ponto, experimentamos a volição. Eu acho muito legal quando eu vejo uma palavra nova. Volição. Aplicação numa frase. Compromisso. Volição também é ação de escolher, decidir. Muito legal. Volição. Existe até um termo, contrato de volição. Procura lá na Wikipédia depois. Não tem nada a ver com nada cristão. É só porque existe... Às vezes a gente esquece das palavras, do uso delas. Eu aprendi, estou aprendendo, na verdade, né? Porque eu gosto de corrigir acento nas minhas provas. E meus alunos têm a tendência a não colocar acento, a escrever tudo do jeito que está. E aí eu vi uma outra professora falando, essa geração não entende acento. Meu Deus. Que pena. Pois eu vou continuar corrigindo, eles vão aprender. Não é possível que eles não vão aprender. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ir esquecendo a origem das palavras, e viver a nossa vida de acordo com o nada a ver. Um dia desse eu vi uma reportagem, explica o que é nada a ver. Ninguém sabia explicar o que era nada a ver. Então, a gente tem a tendência de criar palavras novas e viver a nossa certeza da fé dentro dessas coisas novas que a gente aprende, esquecendo que tem todo um caminho que veio dali, explicando o que é a fé. Então, aprende, se você não conhecia essa palavra, volição tem como definição a ação de escolher e decidir. Então, se eu tenho uma fé que abre o meu entendimento, que traz consigo conhecimento, e isso afeta as minhas emoções de forma que eu tenho confiança no Deus que é Deus vivo, que é a matéria da minha fé, eu tenho que exercer essa terceira parte, que é a fidúcia, a volição, a ação de escolher, decidir. Confessar começa com os lábios, mas tem que ser demonstrado ativamente. Em outras palavras, não basta dizer eu creio, mas aquele que confessa tem que viver a fé professada. Se você diz que tem fé e não caminha dentro dessa fé que você professa, que fé é essa? Porque tem muita gente falando sobre Deus, sobre Jesus e o Espírito Santo. Mas quanto dessa fé que eu digo ter, quanto dela é exposta no meu caminhar? A fé verdadeira, a verdade aprendida pela mente deve impactar nossos corações, nossa vontade, o nosso querer, as decisões e as ações. Na completude do nosso ser, e não na parcialidade dele. Você já viu que tem gente que tem fé, ou você é essa pessoa que tem fé em alguns aspectos, mas aí chega uma área da sua vida que não, essa aqui não, essa aqui vai do meu jeito. Então eu preciso abraçar essa fé na completude do meu ser, tudo aquilo que eu sou. E isso nos leva a entender, acreditar, emocionar-se, decidir, agir, receber, obedecer. Rejeitar o pecado, sim, isso deve ser o fruto deste dom que nós recebemos do Pai. Se nós recebemos a fé como dom, a gente precisa exercer o terceiro aspecto dela, que é a fidúcia. A ação de escolher. Eu preciso escolher rejeitar o pecado e sim abraçar a justiça de Deus, custe o que custar.
Espera-se que aqueles que professam ao Senhor caminhem em cima disso, e não em cima de outras coisas. Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, ele prova que a fé verdadeira não é fraca, não é morta, nem passiva, mas forte, viva e ativa. Os heróis da fé deixaram a certeza daquilo que criam. E aí eu poderia passar a manhã toda lendo Hebreus 11, mas eu vou começar algumas partes, até chegar na parte que eu quero falar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu acho muito, muito louco encontrar Deus no meio da sua criação. Eu fui anteontem, sei lá, essa semana também. Eu fui lá em Presidente Figueiredo e aí eu tive a oportunidade de, à noite, como a gente estava numa pousada bem distante, não tinha luz perto. E aí a gente chegou de noite, estava tudo escuro, um breuzão lá, e quando eu olhei para o céu, eu fiquei, meu Deus, que coisa linda, eu nunca mais tinha visto o céu desse jeito. Aí meu marido falou, eu vejo, só dá para ver assim quando a gente está voltando do Timbó, porque aí é um breuzão, só está a gente, o barquinho e o céuzão lá. Mas as últimas vezes que eu fui para o Timbó, eu não lembro de ter visto tão bonito quanto eu vi sexta-feira. Estava lindo, 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 lindo. Eu fiquei um tempão viajando. Eu estava ali para relaxar. Assim, teoricamente, eu não estava vendo nada disso aqui. Eu já tinha feito, eu disse, não, vou desligar de tudo. Mas aí eu parei para ver o céu. É impossível você olhar a criação e não ficar perplexo com o Deus que criou todas essas coisas. Olhar a natureza e como ela funciona. Gente, eu vi um gavião pegando uma presa. Eu achei a coisa mais linda do mundo. A gente estava no carro, eu para. Aí ele parou tão rápido que a gente espantou o bichinho, mas eu consegui ainda tirar uma foto. É maravilhoso. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que a gente não podia nem enxergar. E aí, no meio de todas essas, porque vai falando, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Já pensou, o cara, antes de ser levado, ele ser tido, teve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. E aí eu vou ler contigo o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, emparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero falar contigo sobre Noé. E a história de Noé está lá em Gênesis 6, tá? E eu quero te mostrar como, nesse versículo de Hebreus 11, 7, a gente consegue ver os 3 aspectos da fé sendo exercidos. Vamos lá, então. A experiência de Noé envolveu, primeiro, conhecimento. Pela fé, Noé, quando avisado, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, ele primeiro teve conhecimento. Noé, quando avisado. Gênesis 6, a partir do 6, diz assim: Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito.
entende que arrependo-me, também eu nem vou entrar nessa parte aí. Mas o arrependo-me não é que Deus ficou arrependido daquilo, tá bom? Mas eu falo contigo outro momento sobre isso, que eu vou continuar. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e o destruirei juntamente com a terra. Faze-me uma arca, versículo 14, faze-me uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo farás para o comprimento da arca 13 côvados, para a sua largura 50 côvados, para a sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada do lado da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de exterminarem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Então, a experiência de Noé teve primeiro conhecimento. Noé sendo avisado, instruído, orientado pelo Senhor, isso não apenas entrou na sua mente, mas também desceu ao seu coração, ascensos. E aí diz o versículo 7 de Hebreus: movido por santo temor. A verdade não era algo que dava simplesmente para, vou pensar sobre o assunto. Eu vou pensar a respeito, Deus. Realmente, assim, eu não estou vendo quando isso pode acontecer, e eu vou pensar a respeito. Até falei isso no discipulado. É engraçado, às vezes a gente faz umas besteiras. Eu vi numa série uma vez que para você fazer Deus rir, basta você contar a Ele os seus planos. Que aí dá tranquilo, Ele vai rir disso. Porque às vezes a gente bota tudo dentro da gente. Não, eu vou pensar sobre o assunto. Mas Noé não. Quando avisado sobre o que havia de acontecer, movido por santo temor, segundo aspecto, ascensos. A partir daí, a partir da convicção daquilo, movido por santo temor, desceu para o coração, ele entendeu que não bastava só pensar a respeito, ele precisava agir. Fedúcia, volição. Veio aí, então, o seu compromisso, o aspecto volitivo da sua fé. Noé construiu uma arca para a sua família. Foram 120 anos construindo uma arca. Eu vou pensar a respeito, Deus. Noé, movido por santo temor, construiu uma arca para a sua família. Esse é o aspecto volitivo da fé. A fé que eu decido. De acordo com as minhas convicções, aquilo que está no meu coração, a partir daí eu decido. Noé construiu uma arca para a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Conforme a gente lê em Gênesis 6:22, Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, e assim concluiu a obra. E aí a gente vê que depois disso, ele entrou na arca, botou os animais, que eu não li aqui, mas ele coloca macho e fêmea, nesses 3 andares, e passa esse tempo, abrem as comportas dos céus, rompem os lençóis freáticos da terra, inunda, e Noé permanece lá, e lá ele fica por 40 dias e 40 noites, até que pare de chover e depois as águas desçam. E lá em Gênesis 8:20, já depois. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres dos quais há fôlego de vida, como fiz dessa vez. A gente precisa ensinar, e eu falei isso também no discipulado da última vez, a gente precisa ensinar por palavra e por exemplo, o que significa aceitar os privilégios e as responsabilidades de sermos membros do corpo de Cristo.
A gente não pode simplesmente dizer, é muito bom fazer parte do corpo, eu me sinto feliz, eu me sinto liberto, Deus lava todos os meus pecados e eu fico legal, eu fico com aquela sensação gostosa de quem foi perdoado. A gente precisa ensinar por palavra e por exemplo que existem privilégios e que eu preciso aceitar esses privilégios e também as responsabilidades de ser membro de um corpo, de ser cristão, de falar eu creio. Precisamos considerar os outros, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, como ovelhas que precisam ser alimentadas e guardadas. Somos chamados a entrar no reino como crianças. Isso está lá em Mateus 18:3 e Lucas 18:16, se você está anotando. Mas não a permanecer trancados na inquietação perpétua da infância e da adolescência. Precisamos aprender a assumir compromissos, desenvolver raízes e agir em amadurecimento. Se a tua fé está baseada exclusivamente no conhecimento que você tem e na emoção que essa fé pode te trazer, a tua fé ainda não tem todos os aspectos que a Bíblia diz que ela deve ter. A tua fé precisa ter volição. A tua fé precisa ter decisão, comprometimento, compromisso, obediência àquilo que Deus está falando. E aí é nessa parte que eu aprendi nessa semana, e eu vou passar a não falar mais que meu filho está numa idade difícil, mas ele está numa idade maravilhosa. Então, se você é pai que nem eu, fica junto comigo nessa. Se você é filho, pensa um pouco sobre isso. Quando a gente é criança, basicamente, a gente acredita em tudo que nosso pai e a nossa mãe falam para a gente. Tudo. Se falar que o Papai Noel existe, você passa um tempão falando. Embora eu não fale para os meus filhos desde pequenininho, quem dá o presente é a mamãe, o papai, o vovô e a vovó e quem estiver perto. Não é o Papai Noel. Mas você pode acreditar em unicórnio, você pode acreditar no Pégasus, você pode acreditar no que você quiser, porque você é criança e seu pai diz que ele existe, ele vai existir. Então, quando a gente é criança, a gente basicamente acredita em tudo que meu pai diz, minha mãe falou, é verdade. Mais tarde, a gente começa a questionar, que é o tempo da adolescência, que esse autor diz, a maravilhosa fase da adolescência. E eu falei, esse homem é louco, como é que ele diz que essa fase é maravilhosa? Mas ele diz que esse é o tempo em que aquela criança que acreditava em tudo que seu pai e a sua mãe dizia, ele passa a explorar aquilo que ele crê e a razão pela qual ele crê. A partir dessa transição, é que a gente assume a nossa fé por nós mesmos. Então, eu estou entendendo que meu filho, eu sempre falo para ele, o meu adolescente, não me testa, criança, não me testa. E aí, esse livro me trouxe a realidade de que é normal, é natural, que os nossos adolescentes, os nossos filhos, quando chegam na cidade, eles comecem a testar aquilo que eles aprenderam comigo. Assim como um dia ele perguntou, mas por que a gente vai para a igreja sempre? Eu explico, mas agora ele vai entender, ele vai começar a explorar aquilo que ele crê e a razão pela qual ele acredita nisso. E se eu, como pai, mãe, ou como filho, ou como membro do corpo de Cristo, eu instintivamente começo a proteger quem está perto de mim, para que ele não erre, essa pessoa nunca vai assumir a fé por si própria. Eu sempre vou ser o agente motivador que faz com que essa fé exista. E no momento que eu erro ou que eu estou ausente, essa pessoa, cadê a fé? Não sei, para onde vou? Vou para lá, vou para cá? Será que eu tenho que ir para a igreja? Tem turno, será que eu deveria ir? Se não tem ninguém me cobrando para ir para o turno, será que eu preciso ir para o turno? Nesse livro também fala que as estatísticas de jovens que se desviam quando entram na faculdade é grande porque todas essas são crianças que não puderam testar a fé delas. O pai decidiu, a mãe decidiu. A criança desafiou os pais e ele cortou sem saber o que estava querendo acontecer, qual que era a intenção. E aí eu estou falando para pais e mães que têm seu filho. Se seu filho está nessa idade, por favor, tenha paciência com ele. É um exercício que a gente vai praticar junto, porque meu filho também está nessa idade. Mas se você é alguém que se diz cristão, pense o mesmo para você. Se alguém decide
as tuas decisões sempre, quando você vai começar a exercer a volição da sua fé? Quando que a tua fé vai ser o compromisso e a decisão de acreditar? É por isso que a gente tem tanta gente agindo de forma imatura. Deus quer que cada um de nós escute, tenha entendimento, sinta, que é o ascensos e obedeça. Pratique a volição da sua fé. A sua fé não pode estar baseada em sentimentos e na intelectualidade daquilo que ela é. A sua fé precisa estar expressa na sua caminhada. Ela precisa estar expressa naquilo que você, não só naquilo que você acredita, mas como você mostra aos outros como você acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A gente precisa aprender, eu estou te dando um versículo de Hebreus 11, que é Noé. Noé, avisado das coisas que haveriam de acontecer, movido por santo temor, construiu uma arca. 120 anos construindo uma arca dentro da certeza daquilo que ele cria, até que acontecesse. E eu queria finalizar com vocês orando um pouco. Eu queria que você passasse um tempo de meditação, enquanto o pessoal vai estar tocando aqui, vai fazer um fundinho para ti. Não te preocupa, mas principalmente, tenta entender qual que é o aspecto da fé que você tem exercido hoje. Quanto de volição tem estado presente na tua vida, nessa tua caminhada de fé? Quanto dos teus passos estão sendo marcados por aquilo que tu acredita? Quanto disso? Quanto? É impossível agradar a Deus e é impossível que você se aproxime de Deus sem que ao menos você creia. E crer não está ligado a proferir, não é uma emoção, não é nada disso. Crer envolve 3 aspectos da sua vida: seu entendimento, a sua confiança naquilo e o compromisso, a obediência em andar naquilo que ele fez, que ele disse. A palavra dele é real. Amém?